meus amigos do Brasil. Olá, meus amigos, em todos os lugares aonde chega este noticiário. Novamente com vocês, Marcos Iskind, falando da linda e florida Holon, hoje, dia 28 de julho de 2020, no calendário judaico, dia 7 de Av de 5780. No noticiário de hoje nós abordaremos o dia de Tisha B'Av, abordaremos a reação ao ataque israelense feito ao aeroporto de Damasco na semana passada, a tensão existente na fronteira norte de Israel, a mudança de parâmetros na luta contra o Covid-19, o coronavírus aqui em Israel, e, finalmente, falaremos sobre a minha palestra no próximo domingo a respeito das inovações israelenses que mudaram o mundo. Tisha B'Av, o dia 9 de Av, não o calendário israelense, será comemorado a partir de amanhã à noite até a noite do dia seguinte, durante 25 horas de jejum e de lamentações por parte do povo judeu. O decreto que criou o jejum do dia 9 de Av baseia-se em 5 fatos históricos. Primeiro, foi neste dia, em Tisha B'Av, que Deus decretou que o povo judeu permaneceria durante 40 anos vagando pelo deserto e não entraria na terra de Israel por terem acreditado no relatório de 10 dos 12 espiões mandados por Moisés à terra de Israel. Também nesta data, o primeiro e o segundo templo de Jerusalém foram destruídos. O primeiro templo, construído pelo rei Salomão no ano 970, antes da época atual, foi destruído por Nabucodonosor no ano 586, antes da época comum. A triste saga do povo judeu, exilado na Babilônia, levou Giuseppe Verdi a escrever a sua famosa ópera Nabucco e o seu famosíssimo Coro dos Escravos Hebreus, também conhecido pelas suas primeiras palavras, Va pensiero, provavelmente a mais famosa área de toda a história da ópera, inspirada no Salmo 137 e que lembra o exílio dos judeus na Babilônia. Também nesta data foi destruído o segundo templo, construído por Ezra e Nehemias na volta do exílio na Babilônia, quando Ciro os libertou, e que foi embelezado pelo rei Herodes e finalmente destruído por Tito, filho de Vespasiano, que viria a ser imperador de Roma. Também esta destruição, que ocorreu há exatamente 1950 anos atrás, no ano 70 da época comum, ocorreu no dia de 9 de Av. Pouco depois, no ano 135 da época comum, foi tomada por Adriano, imperador de Roma, e pelas legiões romanas, a cidade de Betar, que era o centro da revolta, da segunda revolta contra os romanos. Destruída Betar, um número inacreditável de judeus foram mortos, os que sobraram foram levados como escravos a Roma, e assim acaba a vida judaica independente em Israel. Aliás, foram estes escravos levados a Roma que vieram a construir o Coliseu. Enfim, como todas essas tragédias ocorreram no dia 9 de Av, durante o século III, foi já pouco depois da destruição de Betar, esse dia foi decretado como um dia de jejum e de luto, provavelmente por volta do ano 240, já da época atual. Mas as tragédias do dia 9 de Av não terminaram com estas. As outras tragédias muito grandes assolaram o povo judeu nesta data. No ano de 1290, o rei Eduardo I da Inglaterra expulsou os judeus da Inglaterra, expropriou os seus bens e não permitiu que nenhum judeu continuasse vivendo em território inglês. No ano 1492, o fatídico ano de 1492,
no dia 2 de agosto, que era a data judaica de 9 de Av, 300 mil judeus foram expulsos da Espanha por Isabel de Castela e Fernando de Aragão, levando à dispersão dos judeus orientais, chamados de Sefaradim, por todo o mundo. Também foi no dia 9 de Av que, em 1914, ocorreu, no dia 1º de agosto, que iniciou-se a Primeira Guerra Mundial, com a Alemanha declarando guerra à Rússia. A derrota alemã nesta guerra gerou a frustração que permitiu a criação e a ascensão do Partido Nazista, que veio a gerar a Segunda Guerra Mundial. Foi também no dia 9 de Av, que em 1942 ocorreu no dia 22 de julho, que se iniciou a Grande Deportação, que foi a terrível ação pelas quais os alemães nazistas deportaram em 9 semanas mais de 300 mil judeus do gueto de Varsóvia para Treblinka, iniciando a máquina mortífera do exército nazista com as câmaras de gás e a incineração dos corpos. Não é à toa que, então, este dia é um dia de luto, de tristeza, e judeus, em geral, não fazem e não finalizam nenhum negócio nos 9 dias que terminam em 9 de Av e jejuarão do pôr do sol da noite de amanhã até o pôr do sol do dia seguinte. Mudando de assunto, meus amigos, na última sexta-feira, a Síria disparou 2 foguetes contra o território de Israel. Os estilhaços atingiram a cidade árabe de Majd el-Shams, causando sérios danos a um veículo civil e a um edifício, mas felizmente sem causar vítimas. Na mesma noite, foram ouvidas explosões em fortificações do exército sírio próximo à fronteira sul daquele país, atribuídas a Israel. Mais tarde, Israel confirmou ter atacado essas fortificações, deixando claro que não aceitaria nenhuma violação de seu território. O exército israelense soltou nota informando que considera o governo sírio e seu exército como responsáveis por quaisquer ataques vindos de seu território e que sempre haverá retaliação a esse tipo de investida. A agência de notícias Sana, que pertence ao governo sírio, confirmou ferimentos em 2 de seus soldados e a destruição parcial de 2 postos de observação e de coleta de informações. No sábado, Israel enviou nota ao Hezbollah, através da ONU, informando que não tem interesse em enfrentamento e que, caso o Hezbollah abra fogo, virá uma forte reação israelense. O Hezbollah respondeu em nota que não se interessa por qualquer mensagem ou qualquer ameaça israelense. A fronteira norte de Israel está em prontidão caso o Hezbollah tente vingar o ataque, que causou a morte de um dos seus líderes militares na Síria. É importante assinalar que Israel declarou que não sabia da presença deste comandante militar do Hezbollah na base iraniana atacada no início da semana passada em território sírio. Em consequência destes incidentes, ocorreu ontem um curto embate entre uma célula terrorista do Hezbollah e o exército de Israel. A célula terrorista do Hezbollah atravessou a fronteira com o Líbano e penetrou cerca de 50 metros em Israel, enquanto, do território libanês, o Hezbollah abriu fogo com um míssil antitanque. Israel retaliou com fogo de canhão e o grupo voltou ao Líbano. Segundo analistas israelenses, os terroristas não foram abatidos para não exacerbar os ânimos entre as forças israelenses e o Hezbollah. O alto comando militar israelense considera a situação na fronteira norte ainda muito tensa e a linha de fronteira está sendo reforçada, imaginando que o Hezbollah tentará algum ato de vingança, provavelmente até a próxima quinta-feira, quando o mundo islâmico comemora o Dia do Sacrifício, um dos seus mais importantes feriados religiosos. A vingança viria pela morte de Ali Kamal Hussein,
alto oficial das forças do Hezbollah, que foi atingido num ataque das forças israelenses a um depósito de armas iranianas ao lado do aeroporto de Damasco, na Síria, há cerca de 10 dias. Ele não era o alvo do ataque, que visou destruir uma carga de mísseis e outras armas recém-desembarcadas de um avião iraniano na Síria. O exército desviou forças adicionais para a fronteira norte já desde ontem, e hoje esse reforço continua não só com forças militares, mas também com um sério aparato tecnológico para a detecção de movimentos em território libanês. E o primeiro-ministro Netanyahu, bem como seu ministro de Defesa e o primeiro-ministro substituto Gantz, alertaram o Hezbollah e o Líbano que, caso Israel seja atacado, reagirá e que está preparado para defender o seu povo e seu território. Netanyahu acrescentou que o Hezbollah serve aos interesses do Irã, às custas do Líbano, e advertiu o Líbano e a Síria que eles serão responsabilizados por qualquer ataque que parta de seus territórios. Realmente, a tensão na fronteira norte é bastante grande, mas a vida civil segue normal, com autorização de funcionamento de todas as instituições, bem como de trabalho nos campos, mesmo na linha fronteiriça. O professor Rony Gamzo foi nomeado coordenador geral na luta contra o Covid-19, o coronavírus. E 72 horas após sua nomeação, já apresentou sua plataforma ambiciosa na luta contra o coronavírus. As suas principais metas são reconquistar a confiança do público, fazendo o público israelense parceiro na implementação das instruções que partirem da sua liderança. Utilizar a imensa capacidade do Exército de Israel na luta pela prevenção e correção de rumos necessários, já tendo conseguido, inclusive, a adesão do comandante-geral do Exército de Israel e também das forças civis de comando da retaguarda. Ele também propõe um aumento de 150% nos testes diários feitos na população. Propõe a formação de uma comissão de experts, que já está nomeada, para subsidiá-lo de informações e ideias na luta contra o coronavírus. O estabelecimento do que ele chamou sinal de trânsito, zonas verdes, amarelas e vermelhas no país, que serão tratadas individualmente, ao invés do programa único para o país que era adotado até o momento. O prefeito de cada cidade que seja considerada área verde receberá total autonomia de acordo, podendo decidir sobre a abertura de instituições de ensino, de áreas de lazer, de supermercados, comércio, etc. As zonas amarelas e vermelhas serão tratadas individualmente e as zonas vermelhas serão comandadas pelo Comando Civil da retaguarda do país, ao invés do prefeito da cidade ter autonomia para a liberação. Com isto, pretende-se evitar a expansão das áreas vermelhas e reduzir o número de infectados em cada uma das áreas. Finalmente, ele pretende diminuir as restrições ao mínimo necessário em cada cidade, de acordo com os índices de infecção, para evitar consequências econômicas e minimizar o sofrimento da população, que vem sendo bastante grande em função do fechamento de muitas áreas de atuação até o momento. Meus amigos, neste próximo domingo, dia 2, às 15 horas do Brasil, eu estarei fazendo uma live através da organização Bnei Brit. O tema será as invenções israelenses que mudaram o mundo. As informações poderão ser obtidas através do e-mail secretaria@bneibrit.org.br ou pelo telefone 011 3082 5844, que você vê aqui na parte inferior do vídeo. E, finalmente, tenho um pedido para vocês. Inscrevam-se no nosso canal.
deem seu like no vídeo. Isto é fundamental para aumentar a percepção deste canal e fazer com que ele permaneça no ar. Meus amigos, por hoje é só. Aos meus amigos judeus, eu desejo um jejum fácil e que Deus nos ajude, que a data fatídica de 9 de Av não traga para nós novos infortúnios, ao contrário, comece a indicar uma correção de rumos e um futuro melhor para o povo judeu e para toda a humanidade. Por hoje é só, nos veremos, se Deus quiser, na semana que vem. Até lá, meus amigos!